Bom dia, irmãos, a graça e a paz esteja aí com todos. Hoje é dia 25/11/2021, vamos para mais um devocional. Eu quero ler Mateus 5, né? E o tema de hoje vai ser praticamente esse versículo quase todo, né? Vou começar do primeiro versículo. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado, ou em outras palavras, felizes, né? Os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Eu vou abrir um parênteses aqui. As bem-aventuranças são apenas um reflexo daqueles que entenderam seu chamado em Cristo, né? Você quer ser feliz? Você só será verdadeiramente feliz se for pobre de espírito. Falar, Evelyn, eu não tô te entendendo, qual que é essa aí? Leia 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 5. Leia 1 Pedro, eu não vou estar lendo aqui não, tá, irmãos? Leia 1 Pedro também, capítulo 4, verso 13, né? E o que é isso? Né? A gente tá onde o vento soprar, né? Onde a tristeza prevalece, vamos lá. Tanto quanto para onde a alegria está transbordando. Vamos estar lá também, né? E eu vou deixar mais 3 capítulos aqui, 3 versículos. Um que está em Marcos, capítulo 9, leia o verso 35. Em 1 Coríntios, capítulo 9, leia os versos do 19 ao 23. E leiam também Romanos, capítulo 12, os versos 15 e 16. Jesus, ele fala que aquele que quiser ser grande, né, tem que servir a todos, né? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitas pessoas, né? Esse versículo está em Marcos, capítulo 4, capítulo 10, versos do 44 e o 45 somente, né? Vou continuar aqui, versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmão, muitas pessoas acham que chorar é uma fraqueza. Eu já não vejo isso, né? E por que eu tô dizendo isso? Eu tiro como base em ser exemplo para o meu filho. Vamos supor, se eu tenho essa coragem de expor o meu dia, né? E de muitas vezes chorar na frente deles mesmo, para mostrar que somos frágeis, para mostrar que a vida, ela bate duro, né? A vida não é um mar de rosas. E acredito, né? Eu creio que com essa atitude não só impacta na vida de cada um deles, que eles são tão pequenininhos, mas faz com que eles sintam a admiração, né? Porque a gente está compartilhando algo que está dentro da gente para cada um deles, né? Continuando, verso 5: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só ressaltando aqui, fome e sede. Jesus, ele é o pão, né, e a água viva, e a justiça de Deus o Pai é Cristo, né? Fome e sede de Cristo, né? Porque eles serão fartos. Versículo 7: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
ressaltando o que é misericordioso, é ter compaixão da miséria alheia, né? Misericórdia é miséria de outra pessoa que está em miséria. Verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse versículo também eu quero abrir um parêntese, porque eu acho que no estudo anterior, não, no estudo de terça-feira eu falei sobre isso, né, sobre ter um coração puro. Por quê? Porque se a gente não limpa o nosso coração, a gente é atraído por aquilo que está dentro dele, né? O seu tesouro segue o seu coração. E se ele não estiver limpo, né, a pessoa acaba seguindo o roteiro do que está no seu coração. Ela é conduzida por aquilo que está dentro dele, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, você quer ir para a praia. E nós sabemos, né, que quando uma pessoa aluga, antes dela sair, ela deixa a casa o quê? Limpa, né? Para quando a outra pessoa for usar, ela esteja limpa. Mas não é bem assim que acontece. Por quê? Vamos supor, a última pessoa limpou a casa, só que depois de um mês ela foi alugada. A próxima pessoa que entra na casa, muitas vezes está uma sujeira. E por quê? Porque está acumulando, não está sendo limpa diariamente. É assim o coração. Se ele não for limpo diariamente, ele vai juntar um monte de sujeira, porque a casa está vazia. E é por isso, né? Todos os dias buscar Cristo, buscar a pureza de coração e ter foco no reino, porque aquilo que está no nosso coração, a gente é atraído pelo que está dentro dele, né? E vamos pro verso 9, né? Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores é tipo um mediador, ele apazigua, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Só ressaltando aqui, irmãos, sofre perseguição por causa da justiça. Jesus Cristo, ele falou que aqueles que creem nele, né, e vão sofrer perseguição, mas há dois tipos de perseguição. Perseguição o primeiro, né, a perseguição por causa da luz de Cristo, né, quando nos esforçamos para ser melhor, fazemos de tudo para limpar o nosso coração e andamos segundo aquilo, a vontade de Cristo, né, para as nossas vidas. Há um tipo de perseguição por causa do reino da terra, né? A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Por que Cristo foi tão perseguido? Porque ele era luz, aqui é trevas. A luz não incomoda quem está no escuro? Incomoda. Por isso que Cristo foi tão perseguido. E outro tipo de perseguição, que é por causa do pecado da pessoa, né? Por isso que não tem essa de eu vou pecar aqui e ninguém vai descobrir. Descobre, irmão, porque o reino maligno, ele se manifesta. E há esse tipo de perseguição por causa do pecado da pessoa. Se ela ou ele não for para a graça, não buscar Cristo, né, isso tende a piorar. Né? Vamos lá para o verso 11, que diz assim: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Pelos seus frutos conhece a árvore. E aqui também, você é feliz porque você é injuriado, você é perseguido, mente, falam mal por causa de Jesus Cristo, né? Não é por causa do pecado, aqui não fala que é por causa do pecado, é por causa de Cristo, quando somos honestos, quando praticamos a verdade, né? Somos felizes. Você vê que é bem contraditório, né? Muitas pessoas procuram a felicidade em coisas que não têm valor, né? As pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. É muito contraditório, Jesus ele fala que bem-aventurado quando você sofre. Não é meio contraditório para a pessoa? Mas não, você é bem-aventurado quando você sofre aqui. Quando mentirem, te injuriarem, caluniarem. Por quê? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Se a pessoa dá fruto bom, não tem o que falar, né? Mas se a pessoa dá fruto mal, é uma escolha. Pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 12. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Me fez lembrar de Paulo e Silas, né? Eles estavam numa prisão. Imagina as condições, né, daquele lugar, né? Acredito que nem banheiro tinha. Imagine onde esses caras faziam necessidade. E o versículo fala que os caras estavam lá cantando. Você tá com força aí? Tava apanhando, sendo humilhado. Aí um diz pro outro, você tá com força aí? Tô, então vamos cantar? Começaram a cantar. Olha que loucura. Tava passando por algo extremamente ruim e eles tiveram força para cantar, e diz que as correntes quebraram, né? Enfim, vale a pena ler todo esse capítulo aí. Continuando, o 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, que é salgado demais, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso aqui está falando sobre temperança, irmãos. É muito importante ter temperança. Uma pessoa que é muito fora de controle chega a ser uma pessoa insípido, né? Ela é temperada demais, não tem temperança. Eu confesso aqui que, assim, eu sou muito sem paciências com pessoas que não têm maturidade. Eu confesso que isso aí é uma fraqueza minha, mas enfim, tô aqui para aprender com Cristo e, claro, a cada dia ser melhor do que ontem. Eu vou pro verso 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Só esse trechinho quer dizer que nós cremos em Cristo, nós somos a luz do mundo. A gente não pode se esconder. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque se temos a luz, né, essa luz ela tem que iluminar outras pessoas. Eu confesso aqui também que muitas vezes, irmãos, eu já ouvi palavras que, quando eu ia para a Bíblia e via as palavras de Jesus, eu via que não batia, e aquilo ficava
me incomodando, porque eu falei, ou eu tô doida, ou alguma coisa tá errado. Aquilo ficava me incomodando muito, porque Jesus falava algo e na lei falava outro. Eu falei, não, alguma coisa tá errada, ou eu tô doida. E por muitas vezes eu me calei por achar que eu estava errada ou alguma coisa de errado estava comigo, mas era Cristo, né, me impulsionando, né, a falar da palavra dele, né, e muitas vezes eu me calei, confesso, por não ter a maturidade que eu tenho hoje, né, mas como essa frase diz que somos a luz do mundo, então temos que iluminar outras pessoas. Verso 15: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Aí, ó, tem que iluminar todo mundo e dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Olha que interessante, que essa luz, né, nós que cremos em Jesus, que essa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras, para que glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Está falando de boas obras, que possamos agradar a Deus o Pai, com o nosso estilo de vida, com aquilo que nós escolhemos caminhar e fazer, né, a vontade dele. Verso 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, né, anular, mas cumprir. Jesus, ele pagou o preço, né? O que quer dizer esse versículo? Jesus, ele estava falando exatamente, eu não vim anular, não, né, que os caras, o pessoal da lei fez, mas eu vim cumprir. Jesus está falando, eu paguei o preço, né, olha para mim, eu tenho a graça disponível a seu favor. E o que a gente vai escolher? Eu paguei o preço, né, eu tenho a graça. Verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Eu vou repetir, porque essa parte é bem interessante. Qualquer, pois, que violar, o que é violar, irmãos? É deixar de cumprir, é desrespeitar algo, infringir um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele que, porém, que os cumprir, está falando de cumprir. O que é cumprir? Você cumprir com a sua própria vida. Você está vivendo aquilo que você está pregando. Cumprir, depois vem ensinar. Não é o contrário, ensinar e cumprir. É cumprir, você viver aquilo. De acordo com o que você acredita, com o que está, né? Com o que está de acordo com o que Cristo ensinou. Que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu.
Porque como eu posso falar de algo que não vivo? Por acaso isso vai gerar transformação em outras pessoas? Não vai, irmão. Vamos lá. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino do céu. A nossa justiça tem que ser superior à dos fariseus, senão nos tornamos como um deles. Verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Tudo o que fizer que prejudique a seu irmão vai ser... É pago uma sanção. Aqui o reino da terra é o reino maligno, se dizer assim, ele cobra. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Eu creio aqui, irmãos, que essas palavras, né, é um pouco duras, mas são para pessoas que não querem Jesus, para pessoas que não se arrependem, para pessoas que não têm uma mudança de mente, né? Tem a graça ao seu favor, né? Ao seu dispor, e não querem. Verso 22. Tá acabando, tá bom? 23, perdão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Exemplo. De novo, tá falando algo que você faz contra outra pessoa, né? Se você prejudicou a seu irmão, se reconcilie com ele depressa. Não pense, eu fiz isso aqui, mas ninguém vai ficar sabendo, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou ficar quietinho aqui, ninguém vai saber mesmo. Vou continuar, verso 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Tudo que você faz pela carne gera uma sanção. Mas Évora, eu tenho a graça, eu já pedi perdão a Jesus. Ei, Jesus fala para reconciliar com teu irmão, falar a verdade. E você só está na graça quando está na luz. Se está na carne, está na lei. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E quem é guiado pela carne está sujeito à lei. Terminando aqui, irmãos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu recomendo que leia Gálatas capítulo 5, versos do 18 ao 21. E por aqui eu encerro. Essa é a palavra de hoje, que fala das bem-aventuranças, ou, né, melhor dizendo, felizes são aqueles que não é por algo, né, que a gente acha que é bom, mas é por aquilo que nos conduz à vida eterna, né? Lá vai ser muito melhor do que aqui, né? Essa sensação de achar, eu só vou ser feliz se fulano me fazer feliz. Não, né?
condicione a isso, né? Porque felicidade é fazer aquele que puxou seu tapete superior a você, né? Isso é a verdadeira felicidade. Fazer o bem àqueles que vos maltratam. E é isso, irmãos, que eu queria compartilhar com cada um de vocês. Tenha um bom dia, uma boa semana e fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo.